Hoje à noite, eu gostaria de ler com os amados irmãos um salmo especialíssimo, é o Salmo 119. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Leremos os 8 primeiros versículos deste salmo. O Salmo 119 é um texto lindíssimo do Saltério, é o maior salmo da Bíblia e tem algumas curiosidades que talvez tenham alguma conexão espiritual, que são curiosidades muito interessantes. Eu quero trazer algumas. Por exemplo, o Salmo 119, ele tem 176 versículos. São vários versículos. Mas esses versículos, eles foram organizados em estrofes, de 8 versículos cada. Então, são porções de 8 versículos que vão se somando, e são 22 estrofes que formam o Salmo 119. E este salmo, ele tem como tema principal a palavra de Deus. É o tema principal. Todo ele trata e traz reflexões sobre a palavra do Senhor. E olha que coisa interessante. Ele é um acróstico, ou seja, ele foi construído com 22 estrofes, cada estrofe com 8 versículos, e cada estrofe inicia com uma palavra hebraica. Ele começa com o Aleph, que é a primeira palavra do alfabeto hebraico, e vai até o Tav, que é a última palavra do alfabeto hebraico. E cada início de estrofe, a primeira palavra começa com a palavra, o alfabeto correspondente. Isso é muito interessante. Isso já de pronto nos traz algumas reflexões. Por exemplo, é como se o salmista ele quisesse refletir acerca da palavra de A a Z. Isso a partir, claro, do nosso alfabeto. No caso aqui de Aleph a Tav. É como se trouxesse o salmista um sentido de completude. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra do Senhor, ela nos orienta. A palavra do Senhor deve ser a nossa grande referência, porque ela é suficiente e necessária. Necessária e suficiente. Talvez o salmista, usando-se do acróstico, dessa dinâmica, dessa estratégia para falar da palavra do Senhor, tenha trazido ou traga consigo a ideia da completude. Também, nós podemos pensar numa ideia de perfeição, de ordem, porque é um ordenamento, há uma construção de semântica, de significados no derredor da palavra do Senhor. E também, essa estratégia do salmista facilitava aqueles que liam o texto nos originais a memorização e a meditação, porque era um acróstico. Nós sabemos que os acrósticos nos ajudam a gravar um texto, a gravar alguma coisa, a gravar algum significado. Amados irmãos, o tema central desse salmo, como eu já falei, é a palavra do Senhor. E o salmista, ele trouxe vários textos, várias palavras sinônimas que apontam para a palavra, e isso é muito rico, numa perspectiva semântica, de significados, de sinônimos. Por exemplo, pelo menos, nós temos 8 sinônimos, 8 palavras hebraicas que estão ao redor da semântica, da ideia da palavra. Por exemplo, Torá, lei, mitzvot, mandamentos, shukim, estatutos ou decretos, mishpatim, ordenanças, edot, preceitos, pikudim, instruções, inha, palavra ou dito, devar, palavra. Queridos irmãos, é realmente um salmo muito rico, muito significativo, e que nós devemos ler. Talvez nós não tenhamos o ímpeto
Ou seria bom que tivéssemos, talvez nós não tenhamos o ímpeto de, numa sentadela, lermos e refletirmos em todo o Salmo. Aliás, são 176 versículos. Mas você pode ler estrofe por estrofe, de 8 em 8 versículos. E pode ir aplicando a sua vida, e aprendendo e refletindo sobre a palavra. Nós então leremos a estrofe Aleph. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Vejam bem, o Salmo inicia trazendo a ideia, como são felizes. Em outras versões, bem-aventurados. A palavra de Deus, quando aplicada às nossas vidas, nos permite a construção de uma vida feliz, bem-aventurada. A palavra do Senhor tem repercussões existenciais. O direcionamento de Deus para o seu povo é um direcionamento de sabedoria. A palavra nos diz que a palavra de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus quer que tenhamos vidas realizadas. Deus quer que possamos desfrutar de um sentimento de bem-aventurança, e na medida em que aplicamos a sua palavra, é como que estivéssemos lançando uma boa semente, e esta boa semente redundará em bons frutos. Então, amados irmãos, é preciso ter essa compreensão. A palavra de Deus traz alegria àqueles que vivem esta palavra. Talvez uma das grandes artimanhas do mal é tentar apresentar a ilusão de que aqueles que vivem a palavra de Deus ou se aproximam de Deus estarão perdendo a sua vida, estarão perdendo a sua felicidade, estarão perdendo momentos de alegria e prazer, estarão trilhando um caminho, digamos, de completo desprovimento de alegrias. Quando, na verdade, a Bíblia nos diz: como é feliz aqueles que andam nos teus caminhos. À medida que aplicamos a palavra do Senhor, nós vamos construindo sentidos. À medida que aplicamos a palavra de Deus, nós vamos construindo relacionamentos saudáveis. À medida que aplicamos a palavra de Deus, nós vamos lançando boas sementes e vamos colhendo essas boas sementes. Nós vamos sendo abençoados, nós vamos nos aproximando do Deus Altíssimo e vamos vendo as coisas maravilhosas que Deus tem para cada um de nós. Então, o salmista inicia o salmo falando da bem-aventurança daqueles que andam. Aqueles que andam. Traz a ideia aqui de um posicionamento existencial. Eu posso optar por andar segundo a palavra do Senhor. Eu posso dizer não, eu não quero andar segundo a palavra do Senhor. Não há aqui algo em que nós vamos andar de maneira obrigada, alguém que vai me coagir a andar. Olha, você vai andar à força, você vai ter que andar assim. Não. A palavra de Deus é uma palavra boa e nós podemos acolhê-la ou não. E quando acolhemos, nós andamos em caminhos irrepreensíveis e vivemos conforme a lei do Senhor. No versículo 2, o salmista continua: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Amados irmãos, aqui há uma demonstração de um desejo, de uma busca. Nós devemos buscar a palavra do Senhor, nós devemos buscar ter experiências com Deus, nós devemos buscar amadurecer na caminhada com o Senhor. A caminhada com o Senhor nos remete a um processo de amadurecimento. No Novo Testamento nós entendemos isso como santificação. É um processo de crescimento, de descoberta, de redescoberta, de abrir mão de certos hábitos.
de acolher outros hábitos, de buscarmos compreender e enxergar as coisas na perspectiva de Deus. E Deus vai operando na minha vida e na sua vida e vai nos ajudando a ter experiências profundas com Ele, que nos permita discernir, compreender, entender a inteireza da palavra do Senhor para a nossa vida. Por isso essa palavra deve ser cultivada em nossos corações. Nós lemos no versículo 3, não praticam mal e não andam nos caminhos do Senhor. E andam nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor nos remete a não praticarmos aquilo que é mal. Queridos irmãos, que coisa linda. Vejam a construção. Felizes aqueles que andam nos caminhos irrepreensíveis e que buscam esta palavra e que não praticam o mal. Vivemos um tempo em que tantas pessoas praticam o mal. Vivemos um tempo em que praticar o mal já está quase na normalidade. Pessoas que puxam o tapete de outras, pessoas que se alegram em constranger outras, pessoas que maltratam outras pessoas por trás, pessoas que usam de falso testemunho, enfim. Quantas pessoas praticam o mal, mas aqueles que vivem a palavra do Senhor, eles não praticam o mal. O texto ressalta isso, mas o salmista continua. E no versículo 4 ele nos diz: tu mesmo ordenaste os teus preceitos para que sejam fielmente obedecidos. Aqui, amados irmãos, a ideia da ordenança. Mas vejam bem, no início, o salmista meio que falou da responsabilidade ou do posicionamento humano em se dignar em andar segundo a palavra do Senhor. Aqui é um aspecto pessoal, de resposta. Eu não sou coagido a isso. Você não é coagido a isso. Por outro lado, no versículo 4, nós lemos que o Senhor ordenou os preceitos do Senhor para que sejam fielmente obedecidos. Essa ideia, queridos irmãos, é como se fosse algo fundamental, essencial, um caminho perfeito para aqueles que Deus quer operar e abençoar. E o Senhor ordena, mas eu posso acolher ou não esse ordenamento da parte de Deus. É como se fosse algo que não é opcional. Num exemplo simples, é quando aquele pai olha para o seu filho e o filho olha para uma tomada e o pai diz: olha, você não deve colocar o dedo nesta tomada, não coloque. E o pai assim o faz e apresenta esse preceito para proteger o seu filho. Pode ser que a criança queira colocar. Pode ser que a criança abra mão das orientações do seu pai. E a criança então vai ter a paga do seu agir. Eu me lembro quando eu era garoto, mais ou menos uns 4 aninhos, eu era muito novo e claro, eu tinha essa orientação de não brincar com tomada. E eu tinha um primo mais velho, o Júnior, e ele teve a brilhante ideia de colocar algumas coisas na tomada e um fio. Ele fez um circuito. E aí ele pegou na tomada, pegando em mim. Levou o choque, eu e ele, é claro. E a gente tomou um susto muito grande. Graças a Deus, foi um choque assim, não houve grandes problemas. Nós levamos um susto, mas é claro que havia o preceito, o direcionar. Não faça isso. Aqueles que são pais aqui sabem que nós pais e mães orientamos os nossos filhos: olha, estude. Se você estudar, você conseguirá oportunidades. Se você estudar, você conseguirá um bom emprego. Estude, se prepare, se esforce. Aqui é um preceito, aqui é um direcionamento. Faça isto. Mas o filho, a criança, pode optar por estudar ou não.
e caso não estude, sofrerá dificuldades. Mas está por trás um coração que ama o filho e que deseja o melhor para o filho. O salmista, ele compreende como é feliz aquele que anda nos teus caminhos, Senhor. Como é feliz aquele que opta por te seguir, Senhor. Como é feliz aqueles que te buscam, Senhor. Como é feliz aqueles que se preservam do mal, não se permitem influenciar pelo mal, Senhor. Porque o Senhor ordenou os teus preceitos. É como se ele dissesse: o Senhor preparou bons caminhos para que nós pudéssemos seguir. E como é feliz aqueles que seguem estes bons caminhos. No versículo 5 nós lemos: quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Quem dera. Aqui um sentido, amados irmãos, um sentido muito bonito de anelo, de desejo, de expectativa, de compreensão que os caminhos do Senhor são algo caro, algo precioso. É claro, nós somos seres humanos. É claro que nós temos expectativas e desejos quanto às coisas humanas. Há aqueles que desejam se casar, aqueles que desejam construir uma família, aqueles que desejam comprar uma casa, aqueles que desejam terminar uma faculdade, aqueles que desejam fazer um concurso, aqueles que desejam construir algo de alguma maneira, de alguma forma, e assim desejam, porque aquilo é caro e importante. Mas eu quero te dizer nesta noite, a palavra do Senhor deve ser uma prioridade na sua vida, porque ela é preciosa. A palavra que advém de Deus é uma palavra que alimenta a nossa vida, que traz paz à nossa vida, que dá sentido à nossa vida, e nós devemos desejar esta palavra, anelar esta palavra, nos comprometer com esta palavra, porque ela será a boa semente para o nosso caminho. A palavra nos continua, o salmista continua, e no versículo 6 nós lemos: então não ficaria decepcionado ao considerar todos os teus mandamentos. A palavra do Senhor não decepciona. A palavra do Senhor é coisa boa. O salmista continua: eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas ordenanças. Eu te louvarei, Senhor, com coração sincero. Aqueles que se aproximam da palavra do Senhor, aqueles que aplicam a palavra do Senhor, aqueles que aprendem da palavra do Senhor, aqueles que se desenvolvem a partir da palavra do Senhor, estas pessoas louvam ao Senhor, porque experienciam todas as coisas boas que advêm desta palavra. É um louvor sincero, é um louvor fruto de uma experiência com Deus, é um louvor fruto de alguém que sabe o que é lançar a palavra e colher as repercussões dessa palavra. Amados irmãos, nós somos chamados a louvar a Deus, mas que este louvor flua de uma relação profunda com o Senhor, uma relação completamente implicada com a sua palavra. Queridos, nessa estrofe, a primeira estrofe do Salmo 119, Aleph, primeira palavra do alfabeto hebraico, o salmista termina no versículo 8 dizendo: obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Que coisa linda. Sabe, irmãos, e quando eu leio esse texto, isso me remete ao meu casamento. Quando eu casei com Késia, 2007, eu estava tão feliz com aquele momento. A igreja estava cheia, tantos irmãos, a música, pessoas amadas, meus familiares, pessoas que vieram de João Pessoa aqui para Fortaleza, os familiares de Késia. E quando eu vi Késia entrando na igreja, eu fiquei assim, sabe,
nos céus. E quando eu disse sim para ela, e graças a Deus ela disse sim para mim, graças a Deus por isso, quando nós desfrutamos daquele sim, o sentimento era: meu amor, nunca me abandones. Tamanho amor. E hoje, ainda mais do que ontem, eu tenho esse sentimento: meu amor, que você nunca me abandone. Tamanha relação. Queridos irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus e da sua palavra e desenvolvemos a experiência com a palavra do Senhor, surge em nosso coração o sentimento: ó Deus, que o Senhor nunca me abandones. Noutras palavras, é bom demais andar contigo. Noutras palavras, tu és fiel, Senhor. Noutras palavras, essa palavra maravilhosa sobre a minha vida, Senhor, é o que me dá sustento para perseverar, para ter os meus enfrentamentos, para desenvolver uma vida que vai honrar o teu nome e que vai abençoar as pessoas que estão ao meu redor. Queridos irmãos, que esta palavra maravilhosa, a Torá, a lei, que estes mandamentos, que os estatutos da parte de Deus, que as ordenanças, que os preceitos, que as instruções, que os ditos, que as palavras, não importam os sinônimos, que a palavra do Senhor seja guardada em nossos corações, aplicada em nossas vidas e que redundem em bênçãos para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Que nós possamos guardar esta palavra. Que Deus nos abençoe grandemente.